No mês de agosto, a igreja nos convida a rezar pelas vocações. Nessa primeira semana, vamos conhecer um pouco mais sobre os ministros ordenados. No vídeo de hoje, vamos falar sobre vocação sacerdotal. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Então, nesse mês vocacional, nós celebramos as várias vocações da nossa igreja que é rica de tantos dons. E nessa primeira semana, por causa do dia de São João Maria Vianney, que é dia 4 de agosto, nós celebramos a vocação sacerdotal. E o que é a vocação sacerdotal? Primeiro, a vocação sacerdotal deve ser colocada dentro de todo o povo de Deus. Todos nós, pelo nosso batismo, fomos feitos em Jesus sacerdotes, profetas e reis. Nós somos chamados a um caminho de santidade, a um caminho de cada vez mais nos tornarmos como Jesus foi nessa terra. Um filho de Deus, lógico, ele, filho natural de Deus, nós filhos adotivos, mas imitarmos Jesus em sua vida, procurando o nosso destino, que é a vida com Deus. Mas para isso, além do batismo, de sermos sacerdotes, profetas e reis, Deus escolheu homens para serem, como ele, sacerdotes ministeriais. Um sacerdote que tem na sua vida o serviço de pregar a palavra de Deus, de celebrar os sacramentos e de pastorear o povo de Deus. Então, essa, primeiramente, é a vocação sacerdotal. Uma vocação de algumas pessoas batizadas, alguns homens, que são chamados por Deus para, diante desse povo, servi-lo. Servir com a sua vida, servir com a sua inteligência, servir com seus dons. E a vocação sacerdotal surge a partir do momento em que Jesus chama os discípulos a segui-lo e também lá na última ceia, que a gente celebra a criação do sacerdócio no dia da última ceia, na quinta-feira santa, todo ano renovamos isso, quando Jesus, celebrando a Eucaristia, diz: fazer isto em memória de mim. Naquele momento, Jesus constituiu alguns homens para serem o quê? Serem ministros dele, serem imitadores dele como sacerdotes. Eu abracei a vocação sacerdotal, o ser padre, e sou muito feliz. Desde criança, iniciei minha vida como coroinha, ajudando na paróquia, sendo acompanhado pelo padre. E lá eu fui me apaixonando cada vez mais pelo serviço do altar. Fui me aproximando mais daquilo que é de Deus. E isso foi acendendo em meu coração o desejo de ser mais fiel ao compromisso com o Senhor. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que é algo que vale a pena nós podermos dar esse sim dia após dia. É algo que muitas vezes é desafiador devido às questões que vão aparecendo, às dificuldades, mas é algo muito enriquecedor e gratificante. Eu sou muito feliz, valorizo muito a igreja, valorizo aquilo que é de Deus, sou muito cuidadoso, tento ajudar as pessoas, porque é a minha missão, dar o melhor de mim no pastoreio do Senhor. E também a questão da obediência, ao nosso arcebispo, também a todas as pessoas que estão à frente, as autoridades eclesiásticas, que eu preciso sempre estar atento a eles, para que nós possamos caminhar juntos nessa missão de evangelizar a igreja. Na igreja existem, que na Arquidiocese de Goiânia, existem muitos padres, cada um com uma história distinta, com uma história diferente. Mas em todas elas, o que se repete é um chamado de Deus. Nós acreditamos que a vocação à santidade para os homens que são padres é um chamado à santidade para um caminho especial, em que eu me identifico com Jesus e quero doar toda a minha vida a Ele, me casando, me doando para a igreja. Todo homem é chamado a ser esposo e pai.
mas o padre é chamado a ser esposo e pai de um modo diferente. Ele é chamado a ser pai de uma multidão de pessoas e ele é chamado a ser esposo da igreja, doar toda a sua vida por ela. Por isso que na igreja aqui nesse lado do mundo, né, no Ocidente, os padres devem ser celibatários, ou seja, eles não têm esposa nem filhos, eles não devem se casar, porque eles devem dedicar toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua liberdade para a vocação sacerdotal. O que motiva um padre a servir? O que o faz doar essa vida? Só o amor de Deus. É o amor de Deus que nos toca nosso coração, que nos mostra que nós somos amados por Deus, amados de um jeito totalmente pessoal, único, e que nos faz querer também amar desse jeito. Amar com a nossa vida, amar com nossa doação, amar com todas as horas do nosso dia. O que fazer quando a pessoa sente no seu caminho, né, um jovem lá na paróquia, sente esse chamado a ser padre, talvez? Porque essa é uma pergunta que todo jovem deveria se fazer. Será que Deus não me chama para algo a mais do que eu sempre pensei? Se alguém tem essa dúvida no seu coração, ela deve primeiro rezar a Deus, fazer as perguntas a Deus, né? Senhor, o que você quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Qual o seu desejo para a minha vida? Além disso, deve fazer uma análise, um exame da sua vida, dos sinais que Deus já pode ter dado durante a vida, de que Deus o ama e o que é só para Ele. E também fazer um discernimento com uma ajuda, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Nós precisamos da ajuda muitas vezes de pessoas mais velhas que já passaram pelo caminho para saber se eu tenho aquele desejo que eu tenho de sacerdócio é real, é verdadeiro ou é só uma coisa passageira. E você, caro irmão, que tem esse desejo de também responder ao chamado de Deus, sendo um sacerdote, não fique com medo, não deixe a timidez chegar em você. Procure o padre da sua paróquia, tente ser orientado por ele no direcionamento espiritual, de modo que você aos poucos possa ir fazendo o seu discernimento. Não deixe que o barulho do mundo tampe a voz de Deus na sua vida. Acalme o coração, deixe Deus falar. A oração também é muito importante para esse discernimento, o se colocar diante de Jesus Eucarístico. Digo de coração, vale a pena. Desde cedo eu comecei esse trabalho, no seminário também, a formação é muito importante. Por isso, procurar o padre da própria paróquia pode ser um caminho muito bom, muito importante, mas também procurar a pastoral vocacional da sua diocese, da sua paróquia. Como por exemplo, hoje eu sou padre Rodrigo Lacerda, responsável pela pastoral vocacional da arquidiocese. A pastoral vocacional tem exatamente essa função de ajudar todas aquelas pessoas que têm um desejo de fazer um discernimento da vocação em sua vida, mas precisa de ajuda. Então, se você tem uma dúvida, te dou essas 3 indicações. Primeiro, a oração, que é muito importante, um exame da própria vida, confrontar com Deus o que Deus já fez na sua vida. E terceiro, procurar a pastoral vocacional, o padre da sua paróquia, que pode te ajudar a viver o sacerdócio. Por último, queria só acrescentar uma coisa, pedindo que a gente reze pelas vocações. Nessa semana da vocação sacerdotal, reze pelo padre da sua paróquia, reze pelos padres. Nós também precisamos de conversão, nós também temos defeitos, precisamos nos consertar durante a vida. E por causa disso é muito importante a oração por nós e por novas vocações. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus: pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. Então, a primeira coisa que nós devemos ter para ter bons padres na nossa igreja, na nossa diocese, é pedir para Deus. Então, ofereçam oração pelas vocações da semana e pelas vocações dos padres que você conhece. Deus te abençoe. Hoje falamos um pouco sobre vocação sacerdotal. Se você quer saber mais, procure a Pastoral Vocacional, as lideranças da sua comunidade ou o Centro Vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar os próximos vídeos.